Oi, gente, eu sou a Letícia, eu vou ser a professora de História Geral de vocês. E nossas aulas vão ser quinzenais, então de 15 em 15 dias. E hoje eu vou falar da Antiguidade Oriental. Eu vou seguir uma ordem cronológica, então eu vou começar da Antiguidade Oriental e vou até a descolonização da África, que é o nosso último tema a ser abordado. E eu vou ter 15 aulas. Então, se vocês quiserem, depois eu vou mandar também o planejamento que eu fiz das aulas para vocês terem uma ideia do que vão aprender. E se querem aprender de mais alguma coisa, eu posso fazer tipo oficinas ou aulas a mais para poder mandar para vocês, se vocês querem muito aprender de um assunto que eu não coloquei lá. Então, antes de falar de antiguidade oriental, eu vou falar um pouco de pré-história, que é bem rápido, porque cai pouquíssimo no vestibular. Então, eu só vou passar por cima, bem rápido assim. Então, a pré-história é tudo que eles categorizam a história, né? Pelo menos no Ocidente, como a pré-história é tudo que ainda até o momento que o ser humano não aprendeu a escrita. Então, a partir do momento que o ser humano aprende a escrita, é a história, e antes disso é a pré-história, que é neolítico, paleolítico, enfim, toda aquela categorização. Mas a gente não vai aprender sobre isso porque não cai no vestibular. Então, se vocês quiserem que eu ensine sobre isso um pouco, eu posso ensinar também, mas enfim, não cai no vestibular. Eu nem sei se tem questão para isso. Então, a antiguidade oriental não cai muito também, cai bem pouco. A gente aprende mais da idade moderna para cá. Então, mas enfim, cai algumas vezes, então é importante aprender. Então, eu vou falar hoje dos persas, dos hebreus, dos fenícios, do Egito e da Mesopotâmia. Os hebreus viviam nessa área toda aqui, gigante, que é no Oriente Médio. E eles são chamados de judeus hoje em dia. Então, os judeus são descendentes dos hebreus. Eles viviam na região de Ur, na Mesopotâmia, e migraram para o Oriente Médio em 1230 a.C. Mas em 1030 a.C., eles já viviam em clãs nessa área do Oriente Médio que eles tinham migrado, né? Mas aí eles unificam e formam uma monarquia. Na economia e na política, quando eles se dedicavam à pecuária, que é a criação de animais, eles eram nômades. Então, eles ficavam viajando por muito tempo, eles viajavam muito. E quando eles se dedicavam ao artesanato e comércio, eles se tornaram sedentários. Então, eles ficavam mais tempo em um lugar. Tipo, bem mais tempo. Eles moravam nos lugares que nem a gente mora nos lugares hoje em dia. Eles foram divididos em 3 eras, que é os patriarcas, que era o Abraão, Isaac e o Jacó, os juízes, que é o Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel, e os 6, que é o Saul, Davi e o Salomão. Na religião, eles eram um povo monoteísta, eles são os únicos monoteístas que eu vou falar hoje. Eles acreditavam em Javé ou Jeová, é o mesmo Deus. E a religião deles era baseada nos 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei, que eram os mandamentos que Deus escreveu, então eles baseavam a religião deles inteira nesses 10 mandamentos. E o Velho Testamento conta a história dos hebreus, então pode ser usado como uma fonte histórica hoje em dia, mas não é a única fonte histórica. E na sociedade eles eram bem religiosos, bem moralizados e monoteístas, né? Eram os únicos que eu falei ali em cima, e eles usavam mão de obra escravizada. Os persas viviam nessa área. E deixa eu passar. E hoje corresponde à área do Irã. Então surgiu com Ciro Grande a partir da unificação de tribos iranianas. E a economia e a política. Todos os povos conquistados eram obrigados a pagar impostos. Então, eles tinham muita tolerância à cultura desses povos conquistados. Eles eram conhecidos por ter essa tolerância, mas mesmo assim, esses povos eram obrigados a pagar impostos ao governo central, que era o imperador. Eles viviam da agropecuária, da mineração e do artesanato e possuíam uma moeda. Eles também são os únicos povos que possuem uma moeda, que é o dárico, que foi criado pelo Dário I, que foi para poder facilitar o comércio no Império Persa, porque era bem grande o Império Persa. Eles criaram estradas, então eles criaram mais de 2.000 quilômetros de estradas para poder facilitar também o comércio e o sistema de correio, porque, como eu vou falar embaixo, tinha satrápias, que eram províncias que tinham no Império Persa. Por ser muito grande, ele dividia em províncias para poder ter uma organização mais fácil. Em cada satrápia tinha um sátrapa, que eram os olhos e ouvidos do imperador. Então, para chegar a informação ao imperador, tinha que ter um correio. E como demorava muito na época, eles criaram esse correio e tinha vários, em cada satrápia, tinha tipo um núcleo,
Então, uma informação para chegar ao imperador, ele demorava de 7 dias, que é uma semana, né? A 90 dias, que são 3 meses. Então, era bem rápido para a época. A religião, no começo, eles eram politeístas, mas depois com Zoroastro, que é o Zaratustra, também é a mesma pessoa, tiveram uma religião nova, que era dualista. Era um Deus bom e um Deus ruim. E era uma religião escatológica, ou seja, ela tinha o fim do mundo previsto. Então, o fim do mundo era previsto, e esse fim do mundo seria a briga entre o Deus bom e o Deus ruim, e o Deus bom ganharia. Eles tinham muita tolerância, que eu já falei, e eles eram precursores da filosofia maniqueísta. A filosofia maniqueísta é a filosofia que vê o mundo como bom e ruim. Os tapetes persas são conhecidos até hoje. Coloquei uma foto aqui, que são vários desenhos no tapete. É tipo um labirinto, e é bem bonito. E aqui eu coloquei errado, eu coloquei que tinha tolerância, a gente já sabe disso. E a sociedade tem teocrática, estamental e militarista. Teocrática é porque o governo tinha como base religião, então a teocrática é Deus que comanda tudo. Estamental tinha pouquíssima mobilidade social, ou nenhuma. E militarista, porque eles têm muitas exército. E tem as 3 classes tradicionais: os militares, os aristocrática ou aristocrática, os sacerdotes, também chamados de magos, e os camponeses e pastores. São as 3 classes. Agora, os fenícios. Hoje é onde fica o Líbano, né? Que é essa área aqui. E eles tinham toda essa área de comércio marítimo, de rotas comerciais. Eles têm comércio pelo Mediterrâneo, são os únicos que têm comércio pelo Mediterrâneo, tem comércio por um mar, e não é de regadio, que nem todas as cidades que a gente vai falar hoje. Eles são organizados em cidades-estados, também são os únicos que são organizados em cidades-estados. Eles têm um governo talassocrático, ou seja, eles são os governantes são comerciantes marítimos, é um governo pelo mar, sabe? Tipo, quem está participando do governo marítimo, do comércio marítimo, são os mais importantes na sociedade. E o comércio marítimo é a partir do artesanato. A religião, eles eram politeístas, e também tem como ver a história deles pela Bíblia, pelo Antigo Testamento. Porém, é uma visão extremamente negativa que tem deles, porque eles eram o oposto dos hebreus, que eles são politeístas, enquanto os hebreus eram monoteístas. Enfim, é uma visão mais negativa. E a cultura é o alfabeto fonético. Eles foram primeiros a criar um alfabeto que a gente tem como inspiração até hoje em dia. E a sociedade é uma sociedade de classe, com grande valorização dos comerciantes, principalmente os comerciantes marítimos. E agora a gente vai falar do Crescente Fértil, que é onde ficava o Egito e a Mesopotâmia. Então, ele chama crescente porque é a formato de uma lua crescente, que a gente está vendo aqui, e fértil porque, enfim, estava no meio do deserto, porém tinha muitos rios. Muitos. Eu vou começar falando do Egito, que é essa área aqui, e ele fica, o Egito existe até hoje, né? E fica no norte da África. Então, tem o mapa da África, ele fica no norte, quase indo para o Oriente Médio. Ele é um império teocrático de regadio, império porque no começo ele era um reino, mas como ele começou a expandir e pegar várias outras áreas, ele virou um império. E teocrático eu já expliquei porque é teocrático, e regadio eu vou explicar agora. Mas primeiro eu vou falar do modo de produção asiático. O modo de produção asiático tem 2 coisas muito importantes. A primeira é que todas as terras que tem são do governo, então são todas do Estado, né? Então, o principal meio de produção é a terra, porque é uma sociedade de regadio. E todas são do Estado, então todo mundo que trabalha para o Estado. E é um servidão coletivo, é uma servidão coletiva. Então, todo mundo que trabalhava era para o Estado, eles todos eram servos. Qual a diferença de servo para pessoas escravizadas? Que eu coloquei aqui. Os servos são os felas, e os escravizados estão abaixo deles, que eu vou falar um pouco mais dessa pirâmide depois. Os felas, eles tinham mais liberdade que os escravizados, porque eles ainda não eram, porque para você virar um escravizado, virar uma pessoa escravizada, você tem que ser considerado um objeto. Então, os negros escravizados foram considerados objetos. Aqui, os felas não são considerados objetos, mas eles trabalham para o Estado, eles são obrigados a trabalhar para o Estado, mas eles têm um pouco mais de liberdade do que os escravizados. Então, a agricultura irrigada, então tinha o rio,
certo? Tinha o Nilo, principalmente, e eles, no começo, plantavam em volta do Nilo. Mas aí começou a crescer muito a população, então eles tinham que plantar mais. Então eles fizeram canais para poder ter água no meio do deserto, para poder plantar mais coisa no deserto. Então, trocas era bem pouca, não tinha quase nada de troca, era secundária na questão de economia, e eles eram uma sociedade amonetária. Eles não tinham moedas, ou tinha moedas para situações bem específicas. Então, eles não usavam moedas que nem os dáricos faziam. O povo que era de Dário, certo? A organização política era teocrática, uma teocracia, né, que eu falei ali em cima, que é quando a religião está muito ligada com o Estado, e tinha despotismo e autocracia, não tinha nenhuma forma de divisão de poder que a gente tem hoje, que é o executivo, o legislativo e legislativo, e tem outro que eu esqueci o nome agora. Mas tem uma burocracia. Então, tinha muita gente. No começo era fácil ter leis orais. Então, você passava a lei por voz. Mas aí, como começou a ter muita gente, era difícil ter leis orais. Então, os escribas eram usados para isso. Eles escreviam as leis agora. Então, eram os únicos que tinham... Não eram os únicos, né? Porque o povo de cima também conseguia escrever. Mas eles eram os principais que tinham esse poder de escrever as leis. E eles também conseguiam vir, tipo, dos felas e passar para os escribas. Então, é uma sociedade estamental que tem pouquíssima mobilidade social, mas não é nenhuma. Então, tem algumas exceções que são felas que viram escribas. E a legitimação da sociedade que era uma coisa divina. Então, para eles estavam legitimado essa pirâmide porque é divino, porque Deus falou isso. Os sacerdotes eram a representação de Deus na Terra, a família real era muito importante também com o faraó, os militares também eram muito importantes, os escribas, eles não eram tão importantes, mas eles eram mais importantes que os felas, porque eles escreviam, né? E os felas são os servos, e os escravizados são os povos escravizados que eles vão conseguir em guerras. A religião era politeísta, antroposomórfica, então era a junção de humanos com animais, que nem tem a esfinge aqui, que é o rosto de uma pessoa e o corpo de um animal. Então eles eram muito ligados à natureza ainda, eles se viam como muito ligados à natureza. A vida após a morte, então eles pegavam o corpo dos faraós, né? Dos sacerdotes, dos faraós principalmente, e mumificavam para poder preservar esse corpo para depois dele morrer, a alma voltar para ele. Deixa eu fechar o negócio aqui. A alma voltar para ele. E ele conseguir ter uma vida após a morte. Então, as pirâmides eram tipo palácios para essas pessoas após a morte, que eram os palácios que eles iriam aproveitar depois de mortos. Tem a arquitetura, né, que são as pirâmides e os canais de regadio, a medicina, porque como eles tinham que fazer mumificar muitos corpos para preservar, eles aprenderam muito sobre medicina nesse caminho. E tem a escrita, tem os hieroglifos, os hieráticas e o demótica. Quem sabia ler hieroglifo sabia ler hierática e demótica, mas quem sabia ler demótica não sabia ler hierática e hieroglifo. Então era uma coisa de poder. Então era bem mais difícil ler hieroglifo, é o que a gente conhece, a gente vê mais hoje em dia, é bem mais detalhado e os demóticas são bem mais simples. Aqui eu coloquei um desenho que eles tinham na época. Então aqui a gente dá para ver que é antropomórfico, que é cabeça de animal e corpo de gente. Aqui é a esfinge. E aqui eu vou falar do Antigo Império, do Médio Império e do Novo Império. O Antigo Império é o começo da sociedade egípcia, é a união entre os nomos. Os nomos eram comunidades que viviam perto do Nilo, eles se juntam e formam para poder formar grandes obras, que são os coisas de regadio, certo? Então, as obras hidráulicas são as hidráulicas e as pirâmides são construídas durante o Antigo Império, que é a sociedade dos nomos. A partir do primeiro faraó, que é o Menes, tem uma grande centralização política, então vai virar aquela pirâmide que eu mostrei agora há pouco, e tem muita cobrança sobre os camponeses, que são os felas. Eles não tinham muitos prisioneiros, porque eles eram meio isolados nessa época, eles vão conseguir prisioneiros e pessoas escravizadas a partir de invasões, e nessa época eles não tinham muita invasão. Então, eles
não tinham muitos escravizados, então usavam as felas para poder construir as grandes obras, né? Que é muito importante para o Antigo Egito. Tem que falar uma coisa, que as obras hidráulicas, apesar das pirâmides serem muito grandes e bonitas, todo mundo, uau, pirâmide, elas não eram as obras mais importantes do Antigo Egito, sim as obras hidráulicas. Tem muita revolta camponesa contra o abuso de impostos, e essas revoltas viram uma guerra civil. Então, esse é o fim do Antigo Império, durante essas guerras civis que tem dos felas e dos faraós. Aí o Médio Império é uma fase muito tumultuada e os monarcas fazem frente aos faraós. Os monarcas são líderes de regiões que eles eram muito respeitados pelos felas e pelas pessoas que eram desrespeitadas pelos faraós. Então eles são esses líderes, eles fazem frente aos faraós. Isso resulta numa coisa faz bastante frente, é bem importante, mas no final eles são invadidos pelos Ixos e acaba o Médio Império. E o Novo Império é muito representado pela xenofobia, então agora os hebreus vão começar a ser escravizados pelos egípcios, e tem militarismo, então eles vão começar a ser muito mais militares do que antes, muito mais bélicos, por conta para evitar novas invasões, que nem eles foram invadidos pelos Ixos. Mas no final de tudo, eles acabam invadidos pelos persas, e acaba o Antigo Egito nessa época, no Novo Império, em 517 a.C. E essas datas que eu coloquei, 3.200, são datas aproximadas. A gente não tem certeza, porque faz muito tempo, então não tem nenhum lugar anotado, então isso são datas aproximadas das durações. Aí tem durante o Novo Império, né? Tem a reforma de Amenófis IV, e o Amenófis IV fala assim: não, eu não quero mais que seja uma religião politeísta, vai ser monoteísta. Ele cria um deus lá, enfim. Mas aí, a partir do momento que ele morre, esse é o Amenófis, tá, gente? Coloquei uma foto dele aqui. A partir do momento que ele morre, eles esquecem dessa reforma que ele fez. Então, durou só durante a vida dele e depois ficaram bem aí. E no final, os egípcios são dominados pelos persas e os hebreus passam a ser vistos como inimigos, que é o que eu falei ali, por isso que teve a xenofobia. Agora eu vou falar da Mesopotâmia, que é essa área aqui. E deixa eu passar o slide. Ele também é bem parecido com o Egito, então eu vou pular muita coisa aqui, porque é muito parecido com o Egito, eu já falei. Então também é o Império Teocrático de Regadio, o modo de produção asiático, que é a terra do governo, terra do Estado, e servidão geral, agricultura irrigada, trocas e as moedas não tem, trocas são secundárias, teocracia é que o governo é de Deus, despotismo e autocracia é que não tem separação nenhuma de poderes, burocracia é que eles tinham leis escritas, e essa lei escrita, a principal, mais importante, é o Código de Hammurabi, que seguia a lei do talião, que é olho por olho e dente por dente. Então, se você fosse lá e traísse... Tinha muita lei que era pena de morte, a maior parte era pena de morte, você não podia fazer nada que você era morto. Então, mais um exemplo de uma lei é se você traísse alguém, você também era traído. Então, você ia lá, pegava a mulher de outra pessoa. Então, eles iam pegar a sua mulher para você ser traído da mesma forma. Ou você era morto. Era bem desproporcional as leis. E eles falam que é lei do talião, então olho por olho, dente por dente, né? Então, era para ser muito justo, porque você sofria o que você fazia. Mas não era assim que acontecia. Eles tinham muito, quem era muito mais para cima aqui, tipo os militares, sacerdotes, os pastese e o imperador, eles não sofriam essa lei diretamente, então eram mais os servos do Estado e os escravizados que sofriam essa lei, então não era nem um pouco justa. Nem se, nem se fosse todo mundo que pagasse, ia ser muito justa, né? E a estrutura social é sociedade estamental também, legitimação da sociedade que é divina. Tinha os assírios, os babilônios e os sumérios. Os assírios ficavam na parte norte, eles eram bem guerreiros, os babilônios eram mais burocráticos e os sumérios eram mais aventureiros. A religião era também um politeísmo antroposomórfico e tinha os zigurates, que são isso, são tipo templos que eles tinham. É tipo a pirâmide da Mesopotâmia. A escrita cuneiforme, que é muito importante também, eles que começaram a escrita cuneiforme, e foi muito importante para também fazer leis, o Código de Hammurabi, enfim. Tinha o Jardim Suspenso da Babilônia, que eram esses jardins. Ele é meio que uma lenda, ao mesmo tempo que não é,
Não tem, porque não sobrou nenhum jardim suspenso. Então, eles não têm certeza se realmente existiu, mas está na Bíblia. Então, eles falam que existiu. Tem os diques, que são tipo valas que eles faziam em construções, que era para a água do rio, porque o Eufrates e o Tigre, eles subiam muito, então eles construíram essas valas para a água entrar lá e não ter enchentes. A arquitetura é isso aqui, né? Enfim, são os zigurates e os jardins suspensos. A matemática, ele tinha muita matemática também e astronomia para poder ajudar na arquitetura, então eles viam os astros para ver qual época chovia, enfim, para ver direito o que ia acontecer para conseguir construir as coisas. E literatura tem a epopeia de Gilgamesh. E essa epopeia, ela é muito importante, ela é um poema épico, que é do Gilgamesh, foi um imperador dos babilônicos. Aí que tá o zigurate. E eu vou fazer alguns exercícios. Vou fazer, acho que 3 exercícios, se eu não me esqueço. Esse é da VUNESP e eu vou ler para vocês e a gente vai fazer junto aqui. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram, acumulando características comuns e peculiares culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano porque se punham o politeísmo dominante da época, não, porque eles eram politeístas, né? Porque os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam um dilúvio, não. Depois da morte, a alma podia voltar ao corpo mumificado, vamos deixar essa. Construíram túmulos em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. Também pode ser essa, mas eles não embalsamavam o corpo por conta disso. Tinha um outro porquê, certo? E os camponeses constituíram a categoria social inferior, que não faz sentido nenhum. Então é a C. Assim. Agora, essa do Enem de 2009, para vocês verem como não cai muito, eu achei pouquíssimas questões. E essa do Enem de 2009, que é antes da reforma que teve no Enem. Então, enfim, pouquíssimas questões que tem disso. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedras há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Essa parece certa, então vamos deixar ela aí. B. Representavam para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos? Não. C. Significava soluções para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam os deuses suas riquezas construindo templos? Não, porque não era solução para problema econômico nenhum, as pirâmides. D. Representavam a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito, não tinha nenhum desocupado, e esse significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Então, não, eles gostavam da religião. Então, é o A. E outra do Enem. Sexto rei sumério, governante, então aqui é da Mesopotâmia, governante entre o século 18 e 17 a.C. e nascido em Babel, Hammurabi, pronuncia em babilônio, foi fundador do primeiro Império Babilônico, o correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociável ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Nesse contexto de organização social, da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de assegurar garantias individuais aos cidadãos livres, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição, então essa parece estar certa. Não assegurava nenhuma individualidade aos cidadãos livres, por isso que essa não está certa. C. Conceder benefícios de induto aos prisioneiros de guerra, não tinha nada a ver. D. Promover distribuição de terras de desempregados urbanos, não tinha desempregado urbano. E E. Conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Não também, porque os estrangeiros não tinham muito valor nessa sociedade. Então, é o B, que é tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Tem mais uma.
Então, são 4 perguntas. A partir do terceiro milênio antes de Cristo, desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, o Tigre e o Eufrates, os estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma explicação para o seu surgimento é surgimento desses estados, né? A revolta dos camponeses e a surreição dos artesãos da cidade, que só puderam ser contidas pela imposição do governo autoritário, não. A necessidade de coordenar trabalhos de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação, esse parece estar certo, né, que eu falei para vocês, que juntaram os nomos para poder fazer grandes obras. A influência da grande civilização do Extremo Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através de caravanas de seda, não. A expansão das religiões monoteístas, não. E a introdução de instrumentos de ferro, não também. Então, também é a B. E esse é o fim da aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar no WhatsApp. Eu coloquei meu número aqui, ou no meu e-mail, que é esse também que eu coloquei aqui. Eu vou colocar, eu não sei se eu vou colocar atividade no Google, no Classroom, né? Mas se eu colocar, eu aviso vocês um pouco antes. E não vai ter data de entrega também. É só para vocês fazerem aí. Mas acho que eu não vou colocar porque não cai muito no vestibular. Então, qualquer dúvida, vocês me mandam. Eu respondo, ajudo vocês. E é isso. Até a próxima aula.